É isso aí, boas novas! Estou muito feliz aqui, começa agora o nosso quadro Enfoque e Entrevista. Quem está animado? Eu nunca vi essa plateia tão cheia. Nós temos uma caravana do bairro Sion aí, tem alguém do bairro Sion aí? Bairro Santo Antônio, cadê a caravana do bairro Santo Antônio? Contagem, cadê a caravana de Contagem? Betim, Cidade Nova, Pampulha. Nossa, mãe, tá muito animado. Essa aqui, Enfoque Entrevista. Não, põe na tela aqui pra mim, põe aqui, ó. Enfoque Entrevista, põe na tela, põe na tela. Põe aqui, olha só. Esse é o melhor quadro do jornal. Esse é o quadro das boas novas. Esse é o quadro que a gente vai bater um papo com alguém muito especial essa noite. Você tá animado? Então tá bom. Então eu queria convidar ele para subir, João Leite. Ele que foi goleiro do glorioso Clube Atlético Mineiro na década de 70 e 80. Formado nas categorias de base do Galo, João Leite assumiu a camisa 1 em 1977, não é isso? Pegou a vaga do Ortiz, um argentino. Você sabia que ele é detentor do recorde, o jogador que mais vestiu a camisa do Galo até hoje? É isso aí. E o mais importante, ele foi um dos fundadores do Atletas de Cristo. E ele costumava entregar bíblias aos adversários antes do jogo. Por isso, o apelido dele é o quê? O goleiro de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas. João, pode se assentar. Estamos muito felizes de te receber aqui. Seu microfone, como é que tá? Acho que tá legal, né? Então tá bom. Você tá acostumado a dar entrevista assim para esse monte de gente? Como é que é? Acostumado. Então tá bom. Então vamos começar lá no começo, né? Começar do começo, não é isso, gente? Então vamos começar do começo. João, lá no início da carreira, como foi assim a notícia do primeiro jogo como profissional? Como é que é isso? É uma emoção muito grande e uma coisa que dificulta mais ainda é que acaba o atleta sendo o último a saber. Eu dei entrevista na véspera do jogo, eu estreiei no jogo Atlético e Santos no Mineirão. O Santos tinha um grande time e eu não sabia que seria eu o escalado. E eu fui saindo e a imprensa me perguntando, e aí, como é que vai ser amanhã no jogo? E eu ficava assim, sem graça de dizer, vai ser muito bom, porque o treinador não tinha falado comigo ainda. Eu fiquei sabendo só depois, quando saiu lá a convocação, e eu estava com a camisa número 1. Então é na fogueira mesmo, é igual o Roberto fala, é unção do Nabuco, né? Joga na fogueira e vê o que vai dar, é isso? Pressão total, né? Pressão total e emoção, e aí você fica com aquele frio na barriga, pensando como vai ser um Mineirão com 80 mil, 60 mil, 70 mil pessoas, e a responsabilidade de ser goleiro num clube como o Atlético. Nossa, aí treme a base, né? Ô, João, mas aqui, notícia é uma coisa muito importante na vida do atleta. Acaba que ele está sempre ali, seja por uma escalação de um jogo, até na vida pessoal, né? A gente vê assim por diversas vezes um atleta que vai do herói ao desprezado em um dia, né? No jogo ele vai de herói, depois ele já ninguém mais quer saber dele. Você como atleta e goleiro, me diz aí, qual notícia chega mais rápido? A defesa do pênalti ou um frango no clássico? O frango. O frango, a homenagem é imediata, né? O estádio inteiro te homenageia, frangueiro, e não tem para onde correr. Você está lá na arena e todo mundo está te vendo. Eu não esqueço de um frango que eu tomei uma vez, um jogo Atlético e América, o jogador chutou de muito longe. Quando eu fui defender, a bola passou debaixo do meu braço e o meu cotovelo pegou no meu estômago. E eu não conseguia levantar. A bola na fundo da rede, a torcida gritando frangueiro, e eu no chão. E não tinha força para levantar, não respirava. E o massagista do Atlético, Gregório, era muito meu amigo, chegou e brincava muito comigo, chegou e toma um frango desse e ainda finge que machucou, não é? Não tem como fugir, logo, né? Levanta logo. Então, mas como é que é o sentimento ali depois? Você toma, você fica ali desesperado ou foco no jogo? O sentimento é muito dolorido, né?
é assim, um desespero. Eu tomei um frango no final da minha carreira e foi um jogo Atlético e Flamengo, eu fiz a barreira e o Júnior era um jogador do Flamengo, ia bater a falta e eu olhei um jogador do Flamengo na minha frente, assim, no primeiro pau. Ele era um centroavante que cabeceava muito bem. E eu já li a jogada, né? O Júnior vai jogar a bola nele e eu vou antecipar. Só que quando eu dei o primeiro passo para antecipar, o Júnior jogou atrás de mim a bola. O estádio inteiro me homenageando, saí dando entrevista. Para você explicar um gol desse, o jogo foi 1-1. No outro dia eu recebi um telefonema, um homem, dizendo que era atleticano e que ele, empresário, passando uma dificuldade muito grande, e naquele dia ele tinha decidido se suicidar. Ia suicidar, não tinha conversa com ele, mas ele chegou em casa, ele estava indo para casa e ouviu a minha entrevista, e quando chegou em casa viu o gol que eu tomei. E ouviu a entrevista eu dizendo que Jesus ia me ajudar, ia me levantar daquele frango que eu tomei. As pessoas estavam me xingando, mas eu ia me levantar. O Senhor ia dar força para a minha vida. E então ele falou, estou ligando para você para dizer que eu não vou suicidar mais. Se Jesus vai te ajudar depois de um frango daquele, Ele vai me ajudar também. Com certeza, né? A salva de palmas, né? Agora, recentemente até a torcida do Atlético comemora muito um pênalti que o Vitor pegou com o pé. E como é que é a emoção de pegar um pênalti? Às vezes me perguntavam, né? Eu participei de muitas decisões de pênalti e a primeira foi a final do Brasileiro de 77. O Atlético tinha 12 pontos na frente do São Paulo e nós fomos vice-campeões brasileiros invictos. Nós empatamos com o São Paulo no tempo normal, empatamos a prorrogação e nos pênaltis, eu defendi 2 pênaltis, nós perdemos 3 pênaltis. E... Você fez sua parte, né? Pois é, mas não adiantou nada, até hoje a gente chora aquilo. Me perguntaram assim depois do jogo, como é que se sentiu depois do jogo? Você dormiu? Eu falei, dormi como uma criança. Dormia, acordava e chorava. Dormia de novo, acordava e chorava. E eu comecei assim a defender muitos pênaltis e às vezes me perguntava, como é que é pegar um pênalti? Assim, olha, treinar muito e na hora do pênalti, concentração, oração e canto certo e pegou o pênalti. Ah, o Vitor então, mas aquela do Vitor foi demais, não é não, galera? Quem viu? Quem viu, viu, né? É isso aí. Foi com o pé esquerdo, né? Depois dizem que o pé esquerdo dá azar, né? Ele pegou com o pé esquerdo. Mas aqui, você como fundador do Atletas de Cristo, e você levou na sua carreira uma atitude constante de entregar uma Bíblia. Isso te deu um apelido. O apelido é João, o Goleiro de Deus. Até você escreveu um livro, né? Tem um livro que conta um pouco dessa história. E como que nasceu esse apelido? Como é que foi essa coisa? Foi no início, né? Quando eu comecei a jogar, eu já estreiei com uma inscrição na minha camisa, Cristo Salva, copiando o piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, que corria com o carro dele na Fórmula 1, de acordo com o país que ele estava correndo, Jesus Salva, estava na língua do país. Eu coloquei então Cristo Salva e um árbitro apitando o jogo do Atlético, viu, relatou na súmula e a CBF mandou um comunicado para o Atlético que se eu jogasse com aquela inscrição, o Atlético perderia os pontos. E foi muito interessante porque a inscrição era muito pequena. Quando eles proibiram, ela ficou grande demais, porque a imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte para me entrevistar. Eu falei com eles, pode entrevistar, mas nós queremos com a camisa Cristo Salva. Fui no meu armário, peguei a camisa, e eles fotografavam, filmavam, e eu ia mostrando, e no final, foi muito interessante, porque era pequena e apareceu no Brasil inteiro. E no final, o repórter da Globo me perguntou, e agora, João Leite? Mandaram você tirar Jesus da sua camisa. Eu falei, pois é, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou segui-lo para sempre. E aí nasceu a ideia de entregar uma Bíblia dentro do campo. A gente ia jogar um jogo contra o Flamengo em 1979. Eu nunca me dei muito bem com esse Flamengo não, viu, gente? E o Pelé era um jogo para as vítimas das enchentes de Minas Gerais. Em 1979, Minas Gerais
teve uma enchente fortíssima, o Rio Doce especialmente subiu muito, encobriu Valadares, ali, Conselheiro Pena, foi um desastre total. E nós fomos fazer esse jogo, tinha 154 mil pessoas no Maracanã assistindo aquele jogo, e o Pelé jogou para o Flamengo. Ele é mineiro, devia jogar para o Atlético, foi jogar pelo Flamengo, né? E naquele dia, o pastor Jorge Foster, era presidente da editora Betânia, falou comigo: João, o que você acha de você entregar uma Bíblia dentro do campo? Falei: boa ideia, entrega para o Pelé. Falei: não vai dar nem para chegar perto do Pelé, vai estar aqui a multidão nele, mas eu entrego para o goleiro do Flamengo. Aí entramos em campo e tal, fui lá no goleiro do Flamengo, que chamava Cantarelli, entreguei a Bíblia para ele, passei um sermão nele: está aqui a Bíblia, é para te ajudar naqueles momentos difíceis, quando vem os frangos da carreira do goleiro, vem as goleadas, está aqui a Bíblia para te ajudar nesses momentos. Resumo da ópera: nós fizemos 1-0, Marcelo Oliveira, que é o técnico do Cruzeiro hoje, fez 1-0 para nós. Depois, comemora ou não? O juiz arrumou um pênalti, o Zico bateu 1-1, e final do segundo tempo, 5-1 para o Flamengo. Eu demorei a sair do campo, porque, dando muita entrevista, quando eu passo no meio do campo, encontro com Cantarelli, goleiro do Flamengo. Falei: pois é, Cantarelli, a Bíblia vai me ajudar agora, né? As goleadas e tal. E quando eu chego no túnel do Maracanã para ir para o vestiário do Atlético, os caras tinham me esquecido e fecharam a grade. E eu gritando e ninguém me ouvia. E aí tinha um buraco na grade em cima, eu muito magrinho, levantei a perna, segurei em cima. Quando eu levantei a perna que estava no chão deu cãibra. Você buscar 5 bolas no fundo da rede, depois cansa a perna demais, dá cãibra. Aí eu gritando, ninguém me ajudava, e com muito custo eu segurei lá no alto e consegui passar por ali. E fiquei pensando: tem alguém que não gosta que entrega a Bíblia dentro do campo, não, né? Vou continuar entregando, né? Não vou ficar com medo, não. E foi dessa maneira que eu entreguei Bíblias a minha carreira inteira. Cada vez que eu renovava o contrato com o Atlético, eu escolhia uma categoria, juvenil, infantil, dava uma Bíblia para cada jogador. Depois escolhi os árbitros de Minas Gerais, eram 270 e tantos, comprei uma Bíblia para cada árbitro. Foi um protesto dos jogadores do Atlético: não dá a Bíblia para esses ladrão não, João, e tal. E eu fui lá e entreguei a Bíblia para eles. Mas eu queria dizer que teve momentos muito legais assim, que eu entreguei Bíblia dentro do campo. Contra a seleção da Argélia, eu entreguei uma Bíblia, o goleiro da Argélia pegou a Bíblia e ficava gritando: Alá, Alá. Eu falei: tudo bem com Alá, mas fica com a Bíblia aí, meu filho, né? Depois, um jogo Brasil e Alemanha, eu entrei com a Bíblia e comprei uma Bíblia em alemão para o goleiro da Alemanha, chamava Schumacher, e entreguei a Bíblia para ele. Eu copiei João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em alemão, e entreguei para ele. O cara ficou emocionado, gente. Naquele tempo, a luva boa era a luva alemã. E eu, às vezes, vinha trabalhadores da Mannesmann e compravam para mim lá, e eu pagava 100, 150 dólares com ágio de dólar muito alto para eu ter uma luva alemã para jogar. Quando terminou o jogo, a gente venceu eles de 4-1. Mas ele me chamou assim e me entregou um pacote, tinha 4 pares de luvas ali dentro, ele me deu. Eu fiz as contas, gente, que Bíblia barata, já ficou quase... Valeu a pena, né? Mais de 500 dólares, né? Aí no outro ano, 82, nós fomos jogar o torneio de Paris. Estava o Atlético, o Dinamo de Zagreb, o Paris Saint-Germain e o Colônia da Alemanha, que era o time do Schumacher. Na hora do almoço, ele encontrou comigo, aí chamou o Banhoff, que era um jogador alemão que falava espanhol, e perguntou, ficou conversando comigo e perguntou se a gente ia jogar na Alemanha. Eu falei que sim. E falei as cidades que eu ia jogar. Quando nós chegamos em Saarbrücken, na fronteira com Luxemburgo, para jogar, eu estava lá esperando escolher os quartos para a gente ficar, os apartamentos. Aí o recepcionista gritou assim: Mr. Leite. Eu nem respondi, porque se fosse comigo era Mr. Milk, né? Mas aí, Mr. Leite, ficou chamando. Aí eu vi que era eu mesmo, aí fui lá. Tinha uma caixa com 17 pares de luvas que o Schumacher mandou para mim. Vale a pena entregar a Bíblia dentro do campo. Se você tiver a oportunidade, entregue, viu? Dá muito lucro. É isso aí.
Então, valeu a pena, né? Esse apelido, eu acho que é aquilo que deixa marcado uma carreira. Não só os pênaltis, não só os gols, os títulos, mas esse apelido é demais, né? Agora, vamos falar de um assunto recente, né? A gente percebe que uma contusão, ela mexe muito com o atleta. E recentemente a gente viu o Neymar, em plena Copa do Mundo, sofreu uma lesão em uma Copa. E eu fiquei imaginando que aquilo ali vem assim, vem na cabeça do jogador uma história, porque ele se preparou uma trajetória, né? Como é que fica o atleta ali naquela posição? O que você acha ali que passou com o Neymar? Olha, a contusão, ela é pior do que o frango, é pior do que a falha, porque os exames, né, preliminares para saber o que você teve, aquele momento lá no campo que você não tem você não sabe, né, o que aconteceu com você, e às vezes nem o médico sabe, porque ele precisa de outros exames, ou precisa até de 24 horas para um diagnóstico. É um sofrimento muito grande. E às vezes, no futebol, acontecem coisas assim, as pessoas elas se apavoram com esse momento de contusão. E o próprio Neymar, a contusão dele, muitos médicos disseram que o atendimento que foi feito a ele foi errado. Ele teve uma contusão que, para o atleta, é das mais doloridas, né? Que é uma fratura de costela. Você espirra, dói. Você respira, dói. Você deita, dói. Você fica em pé, dói. Então, ele deve ter sentido ali, naquele momento, que tinha acabado mesmo a Copa do Mundo para ele. E o pior, né? O desconhecimento que a gente tem assim do nosso corpo e da própria medicina, passa muitas coisas na nossa cabeça, e esse momento também, não um atleta do nível do Neymar, mas a maioria dos atletas se sentem muito só. O departamento médico é o pior lugar para um atleta estar. Ele é esquecido, ele fica lá, e se não tiver um enfermeiro abnegado, um fisioterapeuta, um médico, ele fica totalmente esquecido, abandonado. Creio que muitos de nós têm essa experiência de visitar pessoas nos hospitais e ver como que elas estão sofrendo. Agora mesmo nós estamos ajudando um atleta que jogou no Paraná, e ele teve uma contusão lá, e essa contusão ela foi uma ruptura de tendão de Aquiles, e teve uma re-ruptura, e nós o trouxemos para cá para ajudá-lo, e quando abriu, havia uma grande infecção. Ele já está há 2 semanas aqui curando a infecção, e hoje ele operou o tendão de Aquiles, fez a reconstrução, mas por causa das infecções ele está com a pele muito fininha, e agora tem que ter a recuperação dessa pele e a recuperação também do tendão. O que passa na cabeça dele agora? Ele tá no Hospital Felício Roxo, o quarto dele é 339. Pode ir lá visitar, João? Chama Thiago Alencar. Visite, faça uma oração para ele. É o pior momento, ele não está nem na cidade dele. Ele veio para cá para buscar uma melhor cirurgia de um médico especialista em pé, que é daqui do Hospital Felício Roxo. Hoje tem isso, né, gente? Tem a especialidade de cada médico, e esse é um craque, né, no pé, e fez uma grande cirurgia nele hoje. Vale a pena visitá-lo. O pior momento do atleta é a contusão dele. É uma tristeza mesmo, né? A gente viu as entrevistas do Neymar aí, alguém que chamou muita atenção por estar numa Copa. Aposto que o Neymar está vendo agora o nosso canal, né? Você vai voltar a jogar a próxima Copa, é o nosso desejo, né, não? Ele deve estar assistindo. E não deixe de visitar o Thiago lá no Felício Roxo. Thiago Alencar. Agora, última pergunta, João, para a gente passar para uma outra fase. Aposentadoria. Como é que foi tomar essa decisão? Como é que é dar esse anúncio? Como é que você decidiu, encerrou meu tempo no futebol? Foi uma decisão com muita oração. Eu já estava com 37 anos e eu sentia que estava muito próximo o fim da minha carreira, e eu comecei a orar e jejuar para Deus me dar uma direção. E surgiu uma oportunidade em algo que eu nunca imaginei, mas que eu acabei sentindo que era algo que Deus estava me direcionando.
Muita gente pergunta, por que eu não fiz um jogo de despedida, né? E eu respondo sempre que é com medo. Foi por medo de aparecer uma faixa assim, já vai tarde. É isso aí. João, prazer enorme estar com você aqui nessa entrevista, no nosso quadro Enfoque Entrevista. Quem gostou, bate palma. E eu queria então, João, deixar... Vem cá, fica à vontade agora. Eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal e a voz é sua. Legal. Vocês estão bem aí? O pessoal está sentado aqui na frente, tá legal aí? Então tá bom, muito bem. Eu queria falar nessa noite sobre notícia. As notícias da nossa vida, as convocações da nossa vida. E eu estava lembrando ali, quando eu vi aqui, né, uma boa notícia, uma boa nova, um recado, né? E eu tenho um grande recado de Deus para a sua vida nessa noite. E eu estava lembrando de uma das primeiras notícias que eu recebi na minha vida. Eu era um jovem goleiro, adolescente goleiro, na vila que eu nasci, em Belo Horizonte, a Vila Oeste. Tinha uma boa performance lá, os caras faziam, esse menino tá bom e tal, e tá crescendo. Obrigado, Daniel. E aí, arrumaram para eu fazer um teste no Atlético. E eu tinha que fazer o teste para ver se passava para continuar no Atlético. E foi muito interessante, porque eu fiquei com muito medo, sabe, daquele teste. Já pensou, sei lá, treinar no Atlético, como é que vai ser? Eu tinha 14 para 15 anos de idade e estava com muito medo, gente. Você já teve medo? Eu estava com muito medo, muito medo. E falei com minha mãe, como é que vai ser lá? Mãe, pode deixar, João, está tudo resolvido. Como assim, mãe? Já pediram a galinha preta, a melhor galinha preta do quintal aqui de casa. E a vizinha aí já está arrumando tudo, João. Fica tranquilo. O que é isso, mãe? Não, pode deixar. Aquela galinha preta, nossa, aquela poedeira, aquela boa. Pediu ela, eu já vou levar lá. Depois voltou minha mãe, está tudo arrumado, João. Você pode ir lá fazer o treino. Desceu, subiu um espírito lá e falou que você vai se dar bem, a notícia lá vai ser boa. Você vai ser convocado pelo Atlético, você pode ir tranquilo. Porque esse espírito falou que vai lá um chamado Carvãozinho, que vai ficar no gol com você e não vai passar nada. Você vai sair bem demais. Aí peguei minha chuteirinha e fui lá fazer o teste no Atlético. Gente, quando eu cheguei no Atlético para treinar, eles separaram assim o meu time. Eram uns meninos assim mal alimentados, como eu mesmo, menino magro, sabe assim, umas canelas finas, uns short feio, uma chuteira ruim. Eu pelo menos tinha passado sebo na minha chuteira. Naquele tempo a gente passava sebo na chuteira, minha chuteira está até meio brilhantezinha. E aí de repente saiu do vestiário o time titular do juvenil do Atlético, cada negão. Cada brancão forte, cada negão forte, uns negão com as pernas grossas, que esse comedor de moranga, né? Diz que moranga dá perna grossa, né? O jogador de futebol fala isso. Come moranga que a perna fica grossa. E aqueles homens ainda passaram um lustro na perna, deve ser óleo na perna. As pernas deles estavam brilhando. Eu olhei para eles e olhei para o meu time e falei, não vai dar certo não, gente. Fui para o gol, você sabe que o gol tem 7,32 metros, né, gente? Na televisão é tão pequenininho, tão fácil, né? Eu sei contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O gol é a encrenca desse tamanho, daqui até aquela cadeira. 2,44 de altura. Eu entrei no gol, aquele time do outro lado formado, os caras estão assim, e eu no gol, falei assim, gente, será que vai dar certo enfrentar aqueles caras? Os caras estão tudo alimentado, turbinado. Mas eu olhei para o gol e falei assim, o tal de Carvãozinho deve estar em algum lugar aí para me ajudar, né? O cara deve estar aí. Gente, começou o treino, 10 minutos de treino, 10-0 para o outro time. Terminou o treino, veio a notícia para mim, o treinador falou comigo.
olha, volta depois, né? Você até que é grande, mas você é mole, né? Aí cheguei em casa, mãe, esse tal de carvãozinho não pega nada, mãe. Nós gastamos uma galinha preta com ele e nada. Depois eu voltei para treinar no Atlético, o carvãozinho não foi, e eu passei no teste. Eu fui convocado pelo Atlético para ser jogador do Atlético. Foi uma alegria muito grande. E a minha vida, ela, no clube, foi desenvolvendo, mas eu tinha pouca oportunidade. Mas sonhava muito em ser um grande goleiro, em ter as oportunidades. Ficava esperando ser convocado, a notícia, para passar para o time principal do Atlético. Eu queria ser do profissional do Atlético, esse era o meu sonho. Mas eu nunca era convocado, eu nunca era chamado, eu nunca recebia uma notícia. Eu lembro que nesse tempo minhas irmãs falaram para mim do amor de Jesus. Elas falaram comigo, João, você precisa de Jesus na sua vida. Eu falei, não, eu preciso passar para o time principal do Atlético. Você precisa ver os jogadores famosos, eles têm carro 0 quilômetro, a cara deles está no jornal todo dia, você liga o rádio, eles estão falando, você liga a televisão, eles estão lá. Eu preciso ser do time principal do Atlético, eu estou esperando essa notícia, eu estou esperando essa convocação. E um dia, eu passei para o time principal do Atlético. Essa é a nossa vida, não é mesmo, gente? A gente está sempre esperando o nosso nome estar escrito em algum lugar, não é? Os jovens vão para as provas de vestibular, para o vestibular, acompanham o gabarito depois, e depois ficam aguardando seus nomes estarem lá na convocação. Passaram, para levar essa notícia para a família, dessa boa nova de que você foi aprovado. É assim também no futebol, a todo momento. E depois, quando eu passei para o time principal do Atlético, eu entrava no vestiário e ficava aguardando o meu nome estar lá na convocação para o jogo. Nunca estava. Meu nome nunca estava lá, porque eu era o 4º goleiro. Então estava o 1º goleiro e o 2º goleiro. E meu nome nunca estava, eu nunca era chamado. Sabe que você não ser preferido, não ser a preferida, é a coisa mais difícil, porque normalmente o mundo me rejeita, o mundo nos rejeita. A coisa mais triste é a rejeição, não é mesmo? A expectativa nossa é de sermos convocados, de sermos selecionados, de sermos preferidos, não é assim? Às vezes nós sofremos por isso, porque nós não somos escolhidos naquela seleção para um trabalho, não somos escolhidos na lista dos jogadores que vão para o jogo, não somos escolhidos naquela prova na nossa escola, não somos escolhidos às vezes até na nossa casa, não é? Às vezes até na nossa família nós não somos os escolhidos, nós não somos os preferidos. A Bíblia conta a história do rei Davi. Quando o profeta Samuel foi ungir um filho de Jessé para ser o rei de Israel, desfilaram os filhos todos de Jessé, a ponto de Samuel perguntar, mas não tem mais nenhum outro? Ah, tem um todo encarrapichado, encarrapatado, fica cuidando de ovelha, está fedendo ovelha, traz ele. Quando trouxeram, era ele. Davi não era o preferido, Davi não estava convocado, Davi não estava escalado. É muito triste quando a gente não é o escolhido, quando a gente não é o convocado. Eu gosto muito, queria dizer para vocês que eu sou apaixonado com os jovens da minha igreja. Eu falo de vocês em todos os lugares que eu vou falar, no Brasil e fora do Brasil. Eu gosto muito disso tudo que vocês fazem aqui no sábado. Eu gosto muito. Eu vi aqui um monte conversando, os jovens, os meninos conversando com as meninas. Eu falo sempre, vai para a Igreja Batista Central, vai para lá, tem tanto jovem lá,
não é? Você vai gostar demais. Eles conversam, se encontram. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz com vocês. E fico sonhando algo que aconteceu há muitos anos atrás na minha vida. Que é quando a gente apaixona, né, gente? Hein? Aqui é o lugar de você apaixonar, gente. Não é? Aqui é o lugar de você conhecer aquela irmãzinha abençoada. Você conhecer aquele irmãozinho abençoado, né? Aqui é o seu país, aqui é a sua terra, não é? Não é lá fora, não é no estrangeiro, não. Não é lá fora que você tem que buscar, não. É aqui. Eu já vi o desfile aqui hoje. Olha, tem umas irmãs aí lindas, hein, gente? Olha, não dá para procurar em outro lugar. Está aqui. A chave é a oração. Quando eu conheci... Não preocupa não que essas coisas Deus fala. Você não pode ir muito rápido. Essas coisas Deus fala mesmo. Que Deus quer. Não é bom que o menino esteja só, não é? É muito ruim o menino só. Ele precisa de alguém. Eu me lembro quando eu conheci Eliana. A gente era jovem naquele tempo, aqui na igreja, gente. E eu a conheci. E começamos a orar. E quando eu comecei a orar, eu sabia que eu ia casar com ela. O negócio é rápido, gente. Deus mostra logo. Não fica preocupado, não, que Deus mostra. Deus tem compromisso com isso, Ele mostra mesmo. Tem que orar. E eu, orando, escolhi Eliana. Eu a escolhi, isso tem tanto tempo, a gente já tem 37 anos para trás, né? Mas eu a escolhi. E aí, faltava falar com ela, eu queria encontrar com ela num domingo, na igreja, era lá no Santo Antônio, para falar com ela, para pedir a ela, para ela namorar comigo. Eu tinha escolhido ela. Só que ela tinha viajado para jogar vôlei, e eu tinha viajado para jogar Campeonato Mineiro. Encontramos na segunda, e meu coração bateu forte. Eu tinha escolhido Eliana. Mas será que ela tinha me escolhido? Hein? Hã? Será que eu ia levar um fora? É esperto, eu não levei o fora não, esperto. Ela tinha me escolhido também, gente. A coisa mais legal do mundo é a gente ser escolhido. É a gente ser preferido. É a gente ser a escolhida. É a gente se apaixonar por uma pessoa que ama a gente também. A gente amar uma pessoa que ama a gente também. Eu estou casado com ela há 35 anos. E estou apaixonado. Ela é minha escolhida. Permanece escolhida. Ela permanece a minha escolhida. Todos os dias eu a escolho novamente. Todos os dias. Interessante que Jesus falou, lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, ele disse para mim e para você: não foi você que me escolheu. Eu é que te escolhi. Essa é a grande notícia do mundo. Jesus te escolheu. Ele te escolheu para que você viva com Ele a eternidade. Que você viva com Ele para sempre. Ninguém nunca me escolheu desta maneira. Eu posso escolher Eliana para viver até que a morte nos separe. Eu posso ser de um clube até onde as minhas pernas aguentam para ser um atleta. Nós podemos passar num teste na escola, para a universidade, até o momento que nós temos que ir para o trabalho. Nós podemos passar num teste para o nosso trabalho, para o nosso emprego, mas uma escolha dessas
é a maior escolha do mundo. Jesus te escolheu para te dar a vida eterna. Jesus te escolheu para viver com você eternamente. Jesus te chamou para andar com você, para ser seu amigo, para cuidar de você, para estar com você em todos os momentos. Eu não me esqueço da noite que eu entreguei meu coração para Jesus. Eu nunca era escolhido. Meu nome nunca estava lá. Eu já não aguentava mais viver daquela maneira, sem oportunidade na minha vida. Eu não conseguia mais viver sozinho, eu precisava de um amigo. E eu via a vida das minhas irmãs. Minhas irmãs, elas não tinham esperança na vida. Minhas irmãs tinham certeza. Às vezes passávamos por dificuldades financeiras, vinha de lá minha irmã e dizia, vamos orar, porque Jesus proverá. Eu era muito incrédulo, falei, quero ver, não é? O salário do meu pai assim, o meu assim, e de repente aparecia o dinheiro. Era milagre. O dia que eu machuquei o joelho no treino, cheguei em casa mancando, minha irmã falou, o que foi, João? Machuquei o joelho, não está vendo? Ô João, deixa eu orar por você, deixa eu curar o seu joelho. Oração ninguém rejeita, né, gente? Pode, ora, botei a perna lá, e minhas duas irmãs vieram, botaram a mão no meu joelho, começaram a orar por mim, e falaram com Deus, Deus, cura o João, Deus. O João está sofrendo demais, ele é o 4º goleiro do Atlético. Eu não sabia falar amém, eu falava isso, Deus, olha que situação, Deus. Sem chance, Deus, Deus. Ele nunca é escolhido, Deus, O João nunca recebe uma boa notícia, Deus. Pois é, Deus, me ajuda. Minhas irmãs pararam de orar, foram embora, e eu não conseguia levantar do lugar, que eu chorava e tremia, sentindo que Deus estava ali. Eu precisava daquilo. No outro dia, cheguei para treinar, não sentia dor nenhuma, e eu dentro daquele gol, treinando, o treinamento de goleiro é muito duro, você fica muito no joelho, né? Você desloca lateralmente, você bate no chão, levanta, eu não sentia dor, eu sentia que Deus estava comigo ali dentro daquele gol, eu fiquei tão abafado. No outro dia, quando eu cheguei para treinar, meus colegas estavam sentados no gramado, e eu falei, gente, e um que era muito meu amigo, olhou desconfiado para mim, e falou, o que foi, João? É que eu estou pensando em entregar a minha vida, o meu coração para Jesus. E ele falou, faz isso não, hein? Se você fizer, eu nunca mais falo com você. Aí os outros lá, eu também não. Aí o outro lá, está gelado, ninguém mais fala com você. Eu falei, calma gente, só estava testando vocês, é brincadeira. Tive coragem de entregar minha vida para Jesus, pensei que eu ia perder todos aqueles que eu achava que eram meus amigos. Mas a minha vida é muito mal, e um dia treinando eu machuquei a mão, quebrei a mão. E naquele dia eu cheguei para minhas irmãs e falei, leva à igreja, que eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não consigo mais viver sozinho. Eu preciso de Jesus na minha vida, não dá para andar sozinho desse jeito. No outro dia minha irmã me levou a uma igreja, estava cheio como está aqui nessa noite, queria ficar sentado perto dela, não tinha lugar, fiquei longe, e cantaram a música, eu gostei muito da música, e depois o homem estava lá na frente, começou a falar, e quando ele começou a falar, eu pensei assim, pedi para minha irmã me trazer, mas não precisava ter contado minha vida para esse homem estar falando, né? O homem começou a falar desse jeito, você está vivendo longe de Deus, homem. Eu falei, pois é, mas estou aqui para chegar para perto. Esteve lá, mentiu, o homem conhecia a minha vida. Está chegando aqui sem nada, hein, arrasado, hein? Pois é, mas me ajuda, né? Aí no final ele apertou o negócio, você está aí? Você que está vivendo longe de Jesus, seu pecador. Eu falei, tô. Era eu, gente, não tinha jeito, era eu mesmo. Você quer arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus? Eu falei, quero. Ele vai te dar a vida eterna. É a notícia que eu tenho para você. Eu falei, eu quero. Então levanta sua mão. Eu levantei minha mão e arrependi. Eu falei, esse mãozão levantado, deve estar todo mundo olhando para mim. Aí resolvi abrir um dos olhos e olhar em volta. Gente, quando eu abri um dos olhos, eu olhei em volta. O que tinha de mão levantada, tinha pecador demais naquela noite lá. Achei que o negócio era só comigo, mas tinha gente, pisando na bola, andando longe de Jesus. E aí chamaram a gente, foi muito engraçado que chamaram a gente, foi que a multidão para frente, entregando o coração para Jesus. E depois eu fiquei conhecido, né? E aí eu encontrava na rua com as pessoas que tinham ido na frente comigo lá, aquela noite na igreja.
Aí fala, João, eu fui com você aquela noite lá na igreja, na frente. Aí você também, hein? Cheio de pecado, hein? Eu e você junto lá, hein? Aí quando eu cheguei à frente, o pastor falou, vou orar pela sua vida. Eu falei, pastor, eu queria que o senhor me ensinasse a orar. Estou com uma oração pronta aqui. Me ajuda? Eu quero ser escolhido, pastor. Não, você já foi escolhido, Jesus te escolheu para te dar a vida eterna. Não, estou querendo uma outra escolha aí. Na semana nós vamos lá para te ensinar a orar. E foram mesmo. Quando foram embora, eu ajoelhei no meu quarto. O chão do meu quarto era de cimento, com as pedras de brita para cima. E eu falei, a gente era muito pobre. Eu falei, Deus, arruma um time para eu jogar, Deus. Que no Atlético, o treinador nem olha para mim. Eu sou a última opção, nunca sou escolhido. 5 meses depois de eu ter feito aquela oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. É um milagre, né, gente? Aí joguei 684 jogos pelo clube, né? Diz um conselheiro do Atlético certa vez para mim, ele entregou o coração para Jesus, e eu falei, que decisão bonita, você entregou seu coração para Jesus. Eu tinha que entregar, não um goleiro ruim igual você, chegou na seleção brasileira, foi titular do Atlético, jogou mais de 600 jogos, Deus existe, meu filho, não tem jeito, né? A minha vida mudou, gente, minha vida mudou, e Deus transformou a minha vida, e já tem quase 40 anos que eu sou um seguidor de Jesus, andando com Ele, levando a mensagem dEle para tantos lugares. Eu não parei mais de falar de Jesus, porque eu sinto, não é, que Ele me convocou para isso, Ele me chamou. Eu vim trazer essa notícia para você nessa noite. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus te escolheu. Essa é a notícia, essa é a boa notícia, Jesus te escolheu para ser dele. Lembra a história que eu contei, que eu fiquei assim ansioso, será que... Eu escolhi Eliana, gente. A pergunta nessa noite é, uma coisa nós já sabemos, Jesus te escolheu, agora, você escolheu Jesus? Você escolheu Jesus? Eu tinha escolhido Eliana, faltava saber se Eliana tinha me escolhido. Para ter aliança, não é? Para ter aliança tem que ter escolha dos dois lados. Não é só um que escolhe, os dois. Jesus já te escolheu. Você escolheu Jesus para viver com Ele a eternidade? Você está entregando a sua vida, seu coração, todo você para Jesus? Você está fazendo isso? A sua vida, você quer que ela pertença a Jesus? Para Ele andar com você? É interessante que a Bíblia fala, está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, que tem um livro que chama o Livro da Vida. E quando nós escolhemos Jesus, entregamos o nosso coração para Ele, o nosso nome é escrito no Livro da Vida. Gente, eu esperei minha vida inteira, meu nome está lá na convocação, Atlético e Palmeiras, jogadores convocados, aí meu nome aparecia. Agora, para mim, a coisa mais legal é que meu nome está escrito no Livro da Vida. Diz que um dia lá Deus vai abrir livros e mais livros, um monte de livros, eu fico imaginando que é a nossa vida. E aí Ele vai abrir o livro da vida, Ele vai ver os nomes que estão no livro da vida. Os nomes escritos no livro da vida viverão eternamente com Ele. Você escolheu Jesus também? Vamos orar? Vamos fazer 2 orações. Nós podemos ficar de pé para fazermos 2 orações? Repita essa oração comigo, levante uma das suas mãos e repita essa oração comigo. Diga assim: Deus, muito obrigado por essa noite.
Obrigado pela notícia que eu recebi. Jesus me escolheu. Jesus me escolheu para ter uma vida eterna com Ele. Para eu ser de Jesus. Para o meu nome ser registrado no livro da vida. Para eu viver eternamente com Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu grande amor. Obrigado, Jesus. Meu nome pode não estar numa convocação. Meu nome pode não estar numa seleção para emprego. Mas o Senhor me escolheu. Eu fui escolhido. Eu fui selecionada. Meu nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Jesus. Porque um dia o Senhor me substituiu lá naquela cruz. Eu deveria estar lá, mas o Senhor me substituiu e morreu pelos meus pecados. E agora eu sou justificado pelo teu sangue. Muito obrigado, Jesus. Eu recebo a tua convocação. Eu recebo a tua escolha. O Senhor me escolheu. Obrigado, Jesus. Amém. Ainda em oração, como nós estamos, pode baixar sua mão, mas ainda em oração, eu queria orar agora com você, que sabe que Jesus te escolheu. E agora você quer escolher Jesus também. Você quer dizer: Jesus, eu te quero também, Jesus. Jesus está fazendo uma declaração de amor por você e para você viver eternamente com Ele. Ele está te chamando, te convocando, te escolhendo para você viver eternamente com Ele. Um dia eu fiz essa declaração para Eliana, para a gente viver até que a morte nos separe. Jesus está fazendo para você, para a eternidade. O que você vai falar para Jesus? Você escolhe Jesus também? Você entrega a sua vida, o seu coração para Jesus nessa noite? Se você quer, ore comigo agora. Repita a oração que eu vou fazer agora, e você vai estar dizendo para Jesus: Jesus, eu te escolho também, Jesus. Minha vida te pertence a partir de agora. Talvez um dia você já tenha feito essa oração, mas agora você está vivendo longe de Jesus, e nessa noite você quer voltar para Ele. Se você quer escolher, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer voltar para Jesus, repita essa oração, repita as palavras que eu vou dizer agora. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E nesta noite eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu desconsagro a minha vida de toda consagração anterior e consagro a minha vida toda para Jesus Cristo, para que Ele seja Senhor, Salvador e Rei da minha vida. Nesta noite eu entrego a minha vida a Jesus. Nesta noite eu te escolho também, Jesus. Nesta noite eu volto para Jesus.